Bom dia. Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Tito era um pastor. Nós vamos ver as recomendações que Paulo passa para ele. Versículo 1 começa assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes da criação do mundo. Então, olha bem, Paulo começa dizendo quem está escrevendo essa carta, né? É ele, Paulo. Quem é Paulo? É um servo de Deus. Servo, escravo, funcionário, um dependente de Deus. Alguém a serviço de Deus. É isso que ele está dizendo. Quem está escrevendo? Eu sou Paulo, eu sou um servo de Deus. E o que mais? Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Por que ele é apóstolo de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo apareceu para ele a caminho de Damasco e o nomeou como apóstolo, ou seja, como pastor, para pregar o evangelho, levar o evangelho, falar do evangelho em toda parte. Falou uma grande verdade. Então ele falou quem ele é, se identificou. O que é? Que era para promover a fé. Que fé é essa? Que é dos eleitos de Deus. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Para os eleitos de Deus, que eles foram chamados pelo Senhor. Ah, pastor, como que eu vou saber se eu sou chamado ou não por Deus? Todas as pessoas são chamadas, escolhidas, eleitas por Deus. Em primeiro lugar, eles têm temor. Primeiro passo. Segundo, exatamente por causa da fé e do temor, eles procuram viver em obediência. A pessoa às vezes está no mundo porque não conhece o Senhor. Quando ouve a palavra de Deus, com Paulo, o apóstolo, pregava, a pessoa ouvia, os eleitos, aquela que é os eleitos, ouvia, aceitavam e se convertiam. É assim que funciona. E a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna. Então o que se fala, o que traz é a fé em Deus. Então o que se fala? O conhecimento, você conhecer a verdade com o objetivo de alcançar a vida eterna, que é a promessa de Deus, não é outra. A promessa de Deus é vida, vida eterna, salvação. É essa que é fundamental. Então a nossa função é pregar o evangelho, levar o evangelho a todas as criaturas, para que elas venham conhecer verdadeiramente o Senhor. E aqueles que são escolhidos aceitam, têm conhecimento e lutam então para alcançar a verdade. Qual que é a verdade? É a vida eterna, qual Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, Deus já tinha prometido a salvação. Versículo 3, ele diz: no devido tempo
ele trouxe à luz sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada, por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus prometeu salvação para todos, antes mesmo da fundação do mundo, antes de existir mundo, ou seja, antes de existir Adão, existir Eva, existir qualquer coisa. Antes disso, existia a promessa de Deus de salvação. Muito bem. Mas pessoas não entenderam, não compreenderam, e mesmo depois, quando veio Jesus, muitos ainda não compreenderam e não compreendem. Não compreendem porque não querem. Porque Jesus veio, como nós estamos falando no versículo 3, ele trouxe à luz sua palavra. A partir da vinda de Jesus ficou muito claro o que é a nossa salvação. Como devemos batalhar pela nossa salvação. Como devemos batalhar para alcançarmos a salvação. Tá? Ele fala, no devido tom, ele trouxe à luz sua palavra, por meio da pregação que lhe foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador. Trouxe à luz a palavra, e ele passou, ele entregou para Paulo para que pregasse, ensinasse a palavra. Então, a função foi pregar, trazer conhecimento, porque são muitos os que pensam que conhecem a Deus, conhecem a palavra, Deus não conhece. Aí, de acordo com você vai ensinando, mostrando, a pessoa diz, caramba, eu não conhecia. Eu não sabia que era assim. Eu não sabia sobre a seriedade do Evangelho. Ele está falando para quem que ele está escrevendo essa carta? A Tito, meu verdadeiro filho de nossa fé comum, a Tito, que ele era um filho da fé. Em Paulo foi convertido, se converteu através da pregação de Paulo. Aí vem a saudação cristã, graça e paz da parte de nosso Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aí no versículo 5, começa dizendo, olha, para esta missão te deixei em Creta, para que pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero de acordo com as minhas orientações. Olha, a missão que eu dei, a missão que eu deixei em Creta, foi para você colocar em ordem as igrejas, aí as congregações, não é igreja, as congregações dele. Colocar em ordem tudo aquilo que está fora de ordem, está desorganizado. Deixei para você organizar as nossas congregações de acordo com as minhas orientações. Não estou entregando para você chegar aí e fazer do seu jeito, não. Você vai colocar em ordem de acordo com as minhas orientações. Qual que é dela? É que você constituísse presbítero, está falando aqui. Quando fala presbítero na Bíblia, nós estamos falando de pastores, supervisores de igreja. Porque quando na Bíblia se refere a bispo, presbítero, está se referindo simplesmente a pastores, supervisores de congregações, responsáveis, líder de congregação. É isso que ele estava dizendo. As pessoas acham não, que presbítero é inferior ao pastor. Se colocaram por aí,
Não sei de onde tiraram isso. Segundo eles, primeiro é apóstolo, ou bispo, sei lá como é que era, bispo, depois pastor, depois presbítero, no final lá obreiro. Mas não funciona assim. O que existe na verdade é pastor. Apóstolo. Apóstolo não existe mais. O último apóstolo foi Paulo, você pode ler inclusive lá em Gálatas. O último foi ele. Ele considerava como se fosse um aborto, uma coisa fora do tempo, fora de época. Por que fora de tempo? Porque Jesus tinha convocado os 12 e um deles se perdeu, foi Judas Iscariotes. Então, para substituir esse apóstolo, Jesus chamou Paulo, convocou Paulo, quando Paulo estava indo para Damasco, para perseguindo a igreja, Jesus apareceu para ele e convocou. E, inclusive, Pedro, junto com os apóstolos, antes, sem orientação de Deus ou do Espírito Santo, entenderam de levantar um outro apóstolo. E veio basear lá nos Salmos. Não, tem que colocar outro no lugar dele. E levantaram eles, Pedro, e os outros ungiram a Matias, que é o único lugar que você vê na Bíblia, só ali, depois você não vê falar mais nele. Só que eles levantaram, mas o Senhor não. Ele não foi chamado de ser apóstolo. Prova tal que Jesus, depois de ressurreto, depois que ele morreu, ressuscitou, as pessoas converteram. Judas, nós lemos uma carta dele ontem, ele não era apóstolo. O outro irmão dele, Tiago, que também tem uma carta dele escrita, também não era apóstolo, foi a ter coluna da igreja em Jerusalém, mas não era apóstolo. Tá? Apóstolo é só aquele 12. E conta bem claro, como Paulo nos esclarece lá em Gálatas, ele foi o último dos apóstolos. Então, essas coisas que acontecem por aí, pessoas se auto-intitulando apóstolo, apóstola e tudo mais, é falso. Não existe. É uma mentira, é uma fraude, é um adultério, adulterando a palavra, não existe, porque nós sabemos que não existe. Então, fica bem claro que o que existe são presbíteros e pastores, são a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Muito bem. Falou, eu deixei você para constituir presbítero de acordo com as minhas orientações. Pronto, deixei você aí para você levantar pastores nas congregações, mas de acordo com as minhas orientações. Foi isso que ele determinou. E amanhã, então, nós vamos ver quais foram as determinações para se levantar pastores, presbíteros, que nós vamos ver ainda hoje. Hoje não, é amanhã, tá bom? Bom, nós lemos aqui até o versículo 5 somente, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 6 de Tito. Todas as dúvidas esclarecendo na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha bom dia.